Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre o segundo workshop que discutiu a lei que torna obrigatório o depoimento humanizado de crianças e de adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos tribunais e delegacias de todo o país, e a escuta especial nos demais serviços da rede de proteção. Também vai ver matéria sobre a reunião promovida pelo Ministério Público com o ministro da Integração Nacional para saber do andamento das obras da transposição do Rio São Francisco na Paraíba e sobre uma ferramenta importante para o acompanhamento dos gastos públicos, o site Empenhados. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça Leonardo Quintans. Ele é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e vai falar sobre o projeto Acumulação Legal, que tem como objetivo combater e coibir vínculos ilegais no serviço público. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O MPPB e a UFCG firmaram uma parceria para construir uma ferramenta capaz de auxiliar no controle dos gastos públicos e no combate à corrupção. Trata-se do site Empenhados. É o que você confere agora. Saiu desta sala, no Departamento de Sistemas e Computação da UFCG, a ideia de criar um site que ajude milhares de paraibanos que têm dificuldade de acompanhar os gastos públicos. O que a gente quer mesmo é ajudar o cidadão que está em casa a conseguir usar, ter acesso, entender melhor os dados sobre gastos públicos na Paraíba. Esses dados existem, por exemplo, os dados que o Tribunal de Contas do Estado disponibiliza a partir do que ele coleta dos municípios, dados do governo federal, dados que o Ministério Público tem também, mas nem sempre é fácil para o cidadão encontrar, cruzar, analisar, usar estatística ou outros métodos para entender esses dados. Então, o que a gente fez foi, a gente criou uma série de ferramentas e a gente vai disponibilizando as análises que a gente vai fazendo num site que a gente chamou de Empenhados. O Empenhados é fruto de uma parceria entre a UFCG e o Ministério Público da Paraíba. O órgão possui um histórico de luta no combate à corrupção. Essa é uma iniciativa que partiu do Núcleo de Gestão de Conhecimento do Ministério Público da Paraíba, em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande, onde através de um contrato, onde nós tivemos o apoio de estagiários da instituição para a construção de sites que buscavam aumentar o controle social. Depois de um ano de muita pesquisa e levantamento de dados, o Empenhados foi ao ar. O site é todo autoexplicativo, facinho de se navegar. Tem o perfil dos fornecedores e compradores de merenda, o custo de alimentação por aluno e até a variação do preço do arroz nas notas fiscais. E todas as 223 prefeituras paraibanas estão contempladas no espaço. Então, aqui é a página inicial do site, onde a pessoa pode acessar todos os posts da gente aqui mesmo. E aí ela pode acessar qualquer uma dessas produções, em geral elas são relacionadas à merenda. Começa aqui de custo de alimentação por aluno. Quando a gente conheceu o pessoal do Ministério Público, conheceu o Otávio, e eles passaram os dados para a gente apresentaram o Sagres e as outras ferramentas. A gente teve todo um processo de se ambientar com os dados, conhecer melhor os dados, estudar um pouco de direito também, para entender o que caracterizava coisas que a gente deveria ter atenção ou coisas que eram normais. E assim a gente foi fazendo novas análises, escolhendo nichos para fazer análises, porque também não adianta querer abarcar todos os dados que a gente tem. A gente foi selecionando partes para poder ir fazendo análises mais claras para a população. A gente dá uma olhada nos dados, vê o que é que a gente acha interessante, vê o que é que a gente acha que pode chamar atenção. Daí a gente analisa esses dados, cria os posts, cria perguntas, as visualizações, tudo isso que eu já mostrei para vocês. Só que antes de mandar para o site para ficar aberto para o público, a gente manda isso para profissionais do Ministério Público ou da Controladoria Geral da União. Ou seja, profissionais competentes da área, já que nós não somos, que possam verificar e assegurar que o que a gente está mostrando é realmente algo válido, algo relevante e que a gente não está acusando ninguém nem dando alguma informação errada. Por enquanto, o site traz apenas os dados sobre as merendas escolares, mas a ideia é que esta compilação de informações se estenda para outros serviços oferecidos pelas prefeituras.
A gente considera que a gente cumpriu essa fase da merenda inicial e agora a gente está se debruçando sobre outros temas, por exemplo, sobre os medicamentos, a compra de medicamentos, que é algo que todas as prefeituras do Estado fazem. A gente quer olhar com mais carinho as eleições, que esse é um ano de eleição muito importante, e outros temas no futuro. Quem também tiver interesse em saber como as verbas públicas dos municípios paraibanos estão sendo empregadas, basta acessar www.empenhados.mppb.mp.br. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o workshop que discutiu a obrigatoriedade do depoimento humanizado e da escuta especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e sobre a reunião que se trata das obras da transposição do Rio São Francisco na Paraíba. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Há cerca de um mês, entrou em vigor a lei que torna obrigatório o depoimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos tribunais e nas delegacias de todo o país, assim como a escuta especial dessas crianças e adolescentes nos demais serviços da rede de proteção. Essa obrigatoriedade exige um maior preparo dos profissionais e dos operadores do direito. Por isso, o Ministério Público da Paraíba promoveu um workshop para tratar do assunto. É o que você confere agora. Em abril deste ano, entrou em vigor a Lei 3.431 de 2017, que estabelece o depoimento especial e a escuta especializada como procedimentos para ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O Estado brasileiro e todos os órgãos envolvidos na questão tiveram um ano para se adequar às novas exigências da lei. Para tratar dos desafios que estes procedimentos trazem para o sistema judiciário e de garantias de direitos, foi realizado na sede do Ministério Público da Paraíba o segundo workshop sobre o assunto. Uma das palestrantes foi Denise Casanova, promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, que falou da importância das instituições, bem como seus profissionais, estarem atualizados com a lei para que as crianças e adolescentes que já passaram por um trauma sejam protegidos e preservados de reviverem a violência. A necessidade de que todos os operadores do direito, e não só do direito, mas de toda a rede de proteção, sejam qualificados para proceder nessa escuta. Porque a lei não é só a escuta. A lei traz no seu bojo uma série de informações e intervenções dos órgãos públicos na proteção da infância. Ela é uma lei bastante complexa nesse sentido e completa também na proteção, mas é necessário que todos sejam bem qualificados para ela. Na verdade, em alguns locais estão preparados, mas na maioria dos estados ainda não existem as estruturas necessárias, sejam físicas e de qualificação, para a implantação adequada da lei. Então, essa é uma das razões que nós precisamos estar falando sobre a lei, nós precisamos estar alertando os profissionais a se qualificarem, a serem qualificados, e essa é uma responsabilidade do poder público. O evento foi promovido pelo CAOP da Criança, pelo CAOP Criminal e pelo CEAF, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, em parceria com o Poder Judiciário e a Polícia Civil. Então, para algo que existia antigamente de alguns tribunais implantarem isso, agora a lei especifica que o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência ou quando testemunhas dessa violência, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto no âmbito da delegacia,
será feita através do depoimento especial. Então é importante que não só as autoridades se familiarizem, tenham maior proximidade com a nova determinação legal, como todas as pessoas que integram o sistema de garantia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem sido referência na aplicação da escuta especializada no sistema jurídico do Estado. No Rio Grande do Sul, nós já temos há alguns anos, o projeto iniciou como depoimento sem dano, depois foi reformulado e recebeu o nome de depoimento especial, e isso já vem acontecendo faz mais de 10 anos. Mas é um projeto isolado, funcionava como um projeto isolado. A intenção da lei agora é que isso possa ser feito, repercutir em todo o país e ter efeitos sobre todos os fóruns, polícias, delegacias, todos os ambientes. E sim, nós sabemos que vai levar algum tempo para a prática, para que isso aconteça, os espaços sejam criados, as equipes necessárias sejam formadas, mas o ganho eu entendo que é absurdo para a criança. E para o sistema, que ao final das contas vai poder punir o que for preciso, agir sobre o que tem que se agir e proteger mais as crianças, as famílias vulneráveis. Por outro lado, se isso não for feito, qual é o prejuízo, no ponto de vista psicológico, para a criança que sofreu violência ou testemunhou violência? Acho que primeiro o prejuízo à impunidade. A impunidade, se existe um crime, ela é um prejuízo, inclusive sobre a percepção que a vítima tem sobre o que está acontecendo com ela, sobre o sistema onde ela está inserida, sobre quem deveria proteger e não protege. Esse é o primeiro grande prejuízo. O outro é a gente seguir repetindo os depoimentos, as escutas, como ainda acontecem em muitos países, em muitos lugares, em muitos locais, ainda no Brasil, até antes da vigência da lei, das crianças serem ouvidas num ambiente com várias outras pessoas, adultos, estranhos, com perguntas às vezes que podem ser hostis, com perguntas com terminologia jurídica inadequada àquela criança que não está entendendo aquele ambiente, aquela cena, e sim, pode ser revitimizado. Dados de um relatório produzido pela Unicef e divulgado em 2017 sobre as mais diversas formas de violência sofrida por crianças e adolescentes no mundo revelam que 3 em cada 4 crianças de 2 a 4 anos de idade sofrem agressão psicológica ou punição física e que a cada 7 minutos uma criança ou um adolescente morre vítima dessa violência. Uma realidade chocante e que, por isso, merece muita atenção dos órgãos na apuração dos fatos. O depoimento especial, a escuta especializada, são momentos de proteção na medida em que oferecem à criança uma condição diferente de prestar o seu depoimento, de prestar informações que para o sistema jurídico são importantes, que podem levar à resolução de um crime, de esclarecimentos a respeito de uma denúncia que foi feita, mas protegendo a criança em função de criar um cenário diferente do habitual do sistema jurídico, do sistema de polícia, para fazer a criança ser escutada com mais respeito, com mais cuidado, levando em consideração que a condição especial de desenvolvimento dela como criança ou adolescente. Na ocasião, a promotora de justiça ressaltou ainda a diferença entre escuta especializada e depoimento especial. A escuta especializada, pela lei, é a escuta feita dentro da rede de proteção, enquanto que o depoimento especial, por definição legal, é a ouvida dessa criança na delegacia de polícia e no Poder Judiciário, dentro do sistema de justiça. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre a reunião promovida pelo Ministério Público Estadual com o ministro da Integração Nacional sobre a situação das obras do eixo norte da transposição do Rio São Francisco na Paraíba. O sonho de transportar as águas do Rio São Francisco para terras castigadas pela seca é secular. Dizem que o plano de transposição já era discutido em 1810 e por pouco não foi executado no governo de Pedro II. Mas 2018 é o ano de concretização dessa obra ousada e que levou mais de 10 anos para ser concluída. Pelo menos foi o que disse o ministro da Integração Nacional, Antônio de Pádua, durante uma reunião que aconteceu na sede do MP da Paraíba para tratar do assunto. Nós já estamos mobilizados hoje nós já estamos lá com 250 funcionários. Paralelo aos trâmites jurídicos, nós fizemos uma gestão de forma que a obra não sofresse tanto, pelo menos nos pontos críticos, que são a última estação elevatória do eixo norte, que é a BI3, que é uma estação complexa, onde a água é recalcada 90 metros de altura, e o túnel, entendeu? Então, de forma que o cronograma
que a gente está apresentando aqui é que até junho a gente inaugura a última estação elevatória do eixo norte da transposição do São Francisco. Isso garante e permitirá que a água chegue até meados de agosto ao Ceará e também a outros trechos da Paraíba, alimentando também que estão aguardando por essa tão sonhada água da transposição do São Francisco. Durante a reunião, que contou com representantes de órgãos técnicos e governamentais e que foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, foi explicado que 96% das obras do eixo norte já foram finalizadas e que o trecho só não foi concluído ainda devido a uma quebra de contrato por parte da empresa prestadora de serviço. De forma oficial, a gente registrar que hoje mesmo nós demos a ordem de serviço. O contrato é a ordem de serviço já do eixo norte e a gente vai acelerar o ritmo das obras do eixo norte que a gente vinha com alguns problemas pontuais, de forma que nós trocamos a empresa e vamos acelerar e impor um ritmo às obras do eixo norte similar ou melhor do que foi no eixo leste. O eixo norte vai beneficiar 7 milhões de pessoas em 223 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Sertão da Paraíba. Já sobre o eixo leste, que foi inaugurado em Monteiro em março do ano passado, teve o fornecimento de água suspenso devido ao atraso nas obras dos açudes de Poções e Camalaú. Mas o entrave deve ser ajustado até setembro deste ano. E aí, finalmente, os 33 municípios da Paraíba e Pernambuco poderão ser beneficiados com a obra. O Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, reafirmou o compromisso do Ministério Público da Paraíba no acompanhamento das obras. Já que houve, durante a obra da transposição do eixo leste, uma parceria do Ministério Público do Estado da Paraíba com o Ministério da Integração, no sentido de agilizar, tentar destravar alguns entraves para a conclusão das obras. E em razão desse fato, o ministro nos ligou para comentar e fazer exatamente a entrega da ordem de serviço das etapas do eixo norte. Está faltando a conclusão de 6%, mas existe uma etapa que é uma etapa complexa e o ministro veio aqui nos entregar, em razão dessa parceria que houve entre o Ministério Público e o Ministério da Integração, nos entregar essa ordem de serviço e comunicar à população paraibana o reinício das obras do eixo norte. O Ministério Público, seja através do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, através dos promotores de justiça e dos procuradores que integram uma comissão, o Comitê das Águas, eles acompanharam todas as obras do eixo leste e continuam acompanhando diariamente as obras do eixo norte. Claro, as obras da transposição e depois também as consequências em razão da chegada da água ao nosso estado. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Leonardo Quintans. Ele vai falar sobre o projeto Acumulação Legal, que tem como objetivo combater e coibir vínculos ilegais no serviço público. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria, Antônio, Rita, vem, João, vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Nessa edição, recebemos o promotor de justiça Leonardo Quintans, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Ele vai falar sobre o projeto Acumulação Legal, que foi desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba em parceria com o Tribunal de Contas do Estado para combater e coibir casos de vínculos ilegais no serviço público. Promotor, seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui no MPTV, esclarecendo pontos de nossa atuação no Ministério Público da Paraíba para a sociedade.
Promotor, o que motivou o Ministério Público a desenvolver esse projeto em parceria com o Tribunal de Contas? Bom, o projeto de acumulação legal ele partiu da percepção, da identificação de inúmeros casos de acumulação ilícita no estado da Paraíba. A Constituição da República, ela coloca a acumulação de cargos como regra. Aliás, a vedação da acumulação de cargos como regra. Ou seja, cada cidadão só pode exercer um cargo público. Excepcionalmente, e por autorização da própria Constituição, é possível algumas categorias exercerem mais de um cargo público, mas limitados a 2. Por exemplo, os profissionais da área de saúde podem exercer 2 cargos, o pessoal do magistério, os professores, também podem exercer 2 cargos, e quem exerce um cargo técnico na administração pública pode também acumular com um cargo de professor. Essas são as exceções. A regra é que cada cidadão só possa exercer um cargo público. E a partir de dados e de um sistema que foi lançado pelo Tribunal de Contas e disponibilizado à população, foram identificados esse grande número de acumulações ilícitas no estado da Paraíba. Promotor, e qual a importância da participação do Tribunal de Contas nesse projeto? Como disse, o Tribunal de Contas ele recebe dos municípios as prestações de contas com os pagamentos, os dados que são realizados aos servidores em geral, e ele compilou esses dados, repassou esses dados ao Ministério Público e também disponibilizou esses dados no portal, na sua página da internet, estão disponibilizados para que qualquer cidadão possa consultar. O Ministério Público recebeu esses dados, trabalhou esses dados e a partir daí desenvolveu o projeto de acumulação legal a fim de combater as acumulações ilícitas, ou seja, para que só permaneça no estado da Paraíba aquelas acumulações que de fato são legais, são permitidas pela lei e pela Constituição. E quantos casos de vínculos ilegais já foram identificados até um certo momento e quais os que lhe chamaram mais atenção? O projeto ele partiu de um corte. Nós vamos atacar inicialmente aqueles casos mais fortes, mais gritantes, que são aquelas pessoas que têm indicação de acumulação de mais de 3 vínculos públicos. São em torno de 900 vínculos públicos, né? Esses 900 vínculos estão distribuídos entre prefeituras e também no governo do estado. Foram quase 70 municípios atingidos, além dos órgãos estaduais. E foram instaurados procedimentos em quase 50 promotorias do estado. Então, a coisa tem essa magnitude, são realmente muitos casos, e esses casos, como disse, que estamos atuando nessa primeira fase do projeto, são aqueles casos que têm uma grande possibilidade de realmente conter um ilícito e um ilícito grave, ou seja, uma acumulação que realmente não é permitida. E o objetivo do projeto é não somente fazer cessar essas acumulações ilícitas, ou seja, extinguir os vínculos públicos que realmente estão em acúmulo ilícito, mas também exigir da administração que, doravante, adote um procedimento prévio em cada nomeação ou designação de servidor a qualquer título para evitar que aquela nomeação possa gerar uma acumulação ilícita. Para isso, nós recomendamos aos gestores que estabeleçam, que instaurem um processo administrativo prévio, que façam a consulta lá no banco de dados do Tribunal de Contas que está disponível, para que ele observe previamente a nomeação se aquele servidor que ele vai admitir, se ele pode efetivamente exercer mais aquele cargo público, ou seja, se ele já exerce um ou mais de um cargo público e se aquela nova nomeação ela é permitida ou é vedada pela Constituição. Então, o objetivo é não somente corrigir as irregularidades atuais, ou seja, fazer cessar as acumulações ilícitas que atualmente existem, mas também evitar que novas acumulações possam ocorrer, né? O prefeito, lógico, o gestor, que deixar de observar esse procedimento e admitir um servidor em acumulação ilícita, ele pode vir a ser responsabilizado, porque ele está ciente do risco e da irregularidade que está cometendo.
O projeto também visa não somente corrigir as irregularidades, mas também, se for o caso, responsabilizar tanto gestores quanto servidores que tenham mantido essas acumulações ilícitas e não tenham efetivamente prestado os serviços ou que insistam nesta prática e se neguem a corrigir as irregularidades. Promotor, e quais são os prejuízos que essas acumulações ilegais causam aos cofres públicos e à população? Olha, os prejuízos podem vir em razão da não prestação completa ou até da falta de prestação dos serviços públicos para os quais são remunerados, né? Se o servidor ele exerce um cargo público, ele tem que cumprir a jornada de trabalho definida na lei do seu cargo. A lei determina a quantidade de horas, o expediente que ele precisa prestar. E, claro, se ele acumula diversos cargos, a tendência é de que esse serviço não seja prestado integralmente e, claro, ele receba por algo que não prestou e que a população, ao final, e os cofres públicos sofrem esse prejuízo, que é o pagamento por uma prestação de serviço que, de fato, não ocorreu ou não ocorreu de forma completa. E o que pode acontecer, no caso, com as pessoas que possuem vínculos ilegais? Olhe, as consequências para o servidor que acumula ilicitamente, elas vão depender de cada situação, né? Inicialmente, o projeto busca notificar esses servidores para que eles façam a opção. O servidor que acumula cargo ilicitamente, ele terá que fazer a opção por quais daqueles cargos ele quer permanecer, deixando imediatamente os vínculos públicos que estão em acúmulo ilícito. Então, essa é uma primeira consequência para esse servidor, é perder os vínculos públicos que estão em acúmulo ilícito, permanecendo somente naquele ou naqueles que a legislação permite, que, em regra, um único vínculo e naquelas situações excepcionais que citei, no máximo 2. Passando disso, a providência imediata é que o próprio servidor peça exoneração dos demais vínculos e saia dessas funções públicas. Caso o servidor resista, ele será responsabilizado e poderá também ser responsabilizado caso se comprove, se detecte que ele não cumpriu a prestação de algum desses serviços, ou seja, que ele recebeu sem trabalhar, que ele não cumpriu ou não cumpriu integralmente a carga horária que lhe era devida em razão da ocupação desses cargos públicos. E com os gestores que permitem essa situação, o que pode acontecer com eles? Exato. O gestor, ele será recomendado para que adote as providências, ou seja, a partir daquele momento ele tem ciência formal da acumulação e ele precisará adotar providências, ou seja, exigir que o servidor peça a exoneração daquele vínculo ou ele mesmo proceder a essa exoneração, uma vez que ela está em desacordo uma vez que aquela admissão está em desacordo com a lei. Claro, se o gestor não adota providências, é omisso, mesmo sabendo da irregularidade, ele pode ser responsabilizado. E como disse também, nós estamos recomendando, o projeto também tem essa etapa, recomendar ao gestor que doravante, que as futuras nomeações sejam precedidas de uma verificação a respeito da acumulação ilícita, ou seja, se aquela nomeação vier a gerar uma acumulação ilícita, que o gestor não a faça, sob pena de, fazendo, ele já incidir no ilícito e já poder ser de pronto responsabilizado. Promotor, para finalizar nossa entrevista, gostaria que o senhor dissesse quais são os próximos passos do Ministério Público e como a população pode ajudar a combater esses tipos de situações. Isso. O Ministério Público, como disse, instaurou procedimentos em aproximadamente 50 promotorias no Estado, instaurou inquéritos civis para apurar essas situações, expediu e está expedindo recomendações aos gestores e notificações aos servidores que estão nessa situação de acúmulo ilícito e, a partir daí, vai analisar cada caso e, se for o caso, buscar a responsabilização, seja numa ação de improbidade administrativa, seja até numa ação penal. A participação da população é de fundamental importância, né? O controle social ele é necessário,
E é preciso que a população também colabore com o Ministério Público, informando as situações de acumulação ilícita, que tem conhecimento, de ocupação de cargos sem prestação de serviço, que tem conhecimento, e isso pode ser feito pelos canais eletrônicos, pelo site do Ministério Público ou pessoalmente em cada uma das promotorias que existem espalhadas por todo o estado da Paraíba. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos e repetimos que estamos à disposição sempre do MPTV, nesse espaço importante de comunicação do Ministério Público diretamente com a sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no site www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.